Olá, gente, boa tarde. Estamos novamente aqui hoje. Eu, professora Rosângela, coordenadora aqui do Profiap, com mais um bate-papo, um podcast com nosso amigo Lúcio, professor Cláudio. Hoje, novamente, porque na semana anterior nós tivemos aí um probleminha técnico e resolvemos gravar novamente, trazer aí um conteúdo legal para todos vocês. Vou começar apresentando os nossos convidados ilustres, né, professor Cláudio. Por favor, professor. Ok, obrigado pelo Meu convite. amigo de fé, né? Meu camarada. Parceria forte, né? Parceria forte, forte mesmo. Obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz de ter sido convidado e logo no início dos podcasts eu assisti os outros, assim, a qualidade é excelente. E hoje não tenha dúvida que vai ser tão bom quanto os outros dois. Até porque, né, o nosso convidado de hoje é extremamente exigente. Exatamente. É um cara de uma competência fora da curva, né? Exatamente. Então, não estou falando porque você foi nosso aluno, não, viu, Lúcio? Você, como profissional, como pessoa, isso é fantástico. Outro nível. É outro nível. Então, assim, obrigado pelo convite. Eu sou o Cláudio, né, coordenador adjunto do curso, professor das disciplinas de Estratégia e TI, do nosso curso do Profiap. E também sou professor do Departamento de Administração. E tive a honra aí de ser orientador do Lúcio, que é uma pessoa assim, extremamente fora da curva, não só profissionalmente, como um profissional do Ministério Público Federal, como aluno exemplar e como ser humano, né? Então, nas três áreas joga muito bem. Então, Lúcio, aqui vai ser uma conversa, né, sobre o seu trabalho, trocar algumas ideias, vai ser algo bem informal, relaxado, né? Então, vou passar a palavra para você, se apresente. Antes de passar a palavra para ele, até porque, assim, veja, vocês, né, que são nossos egressos aqui do Profiap, vocês trazem muitas inovações e às vezes fica perdido e está numa linguagem mais fácil. Então, eu acho que desde o nosso bate-papo aqui hoje, eu acho muito legal essa série que nós estamos montando aí com esse podcast, para que vocês, que são pais da criança, dessa inovação, você, seu orientador, trazer toda essa informação, essa inovação que vocês desenvolveram durante a mestrado, com uma linguagem mais fácil, mostrar para a administração pública, mostrar para a sociedade, todos os atores que necessitaram dessa inovação, que ela está aqui, que ela é de fácil acesso, né, com a linguagem que é mais fácil. Não, Cláudio? Isso aí. Se apresente. A palavra é sua, meu amigo. Obrigado pelo convite, professora Rosângela. Obrigado pelas palavras carinhosas, professor Cláudio. Um convite da UFES, para mim, é uma convocação. Eu sou muito grato à UFES. Eu sou egresso da UFES 2 vezes. Primeiro, lá na década de 90, do curso de Engenharia Civil, minha graduação. E agora, né, mais recentemente, como egresso do Profiap, com mestrado em Administração Pública. Eu sou servidor concursado do Ministério Público Federal há 30 anos, né? Completo agora em maio, mês que vem. Já começou com 10 anos? 30 anos. Quase. Não faça as contas para não atrapalhar. Para não revelar a idade, né? E nesses 30 anos eu tenho mais de 20 militando na área de contratações, de licitações, fiscalização de contratos e mais de 16 anos somente em cargos de ordenação de despesas, né? Seja aqui, a maior parte aqui em Sergipe, né? Cuidando da gestão do Ministério Público Federal aqui em Sergipe, e eu tive a honra de, durante 4 anos, de 2014 a 2017, ser ordenador de despesas da maior unidade do Ministério Público Federal, que é a Procuradoria-Geral da República. Né? Então, lá em Brasília. Cargo bem estratégico, né? Exatamente. E o objetivo aqui hoje é tentar traduzir, como a senhora falou, né? Tentar trazer uma linguagem mais fácil, mais tranquila, né? Com alguns exemplos práticos, né? Alguns dados mais atuais, para tentar ilustrar um pouco e traduzir numa linguagem mais acessível esse tema, né? Que falar de contratação pública é sempre um tema árido, mas a gente vai tentar na medida do possível. Até porque mexe com orçamento. Mexe com orçamento, mexe com responsabilização de gestores, então a gente vai tentar falar de uma forma mais leve. Bem, então, traz para a gente aí, Lúcio, um pouquinho dessa inovação que vocês trouxeram sobre produções públicas estratégicas. E a motivação de estudar sobre isso, né? Então, professora, lá em 2014, quando eu ainda estava, né, lá na Procuradoria-Geral da República,
eu fui corresponsável pela implantação do sistema de contratações compartilhadas do Ministério Público Federal. E essa iniciativa ela chegou a ser premiada pelo Conselho Nacional do Ministério Público em 2015. E nós começamos a operacionalizar uma série de contratações nacionais, algumas centralizadas, algumas compartilhadas, mas uma coisa me inquietava, a gente começou a perceber que para alguns tipos de objeto, a contratação compartilhada ela fazia muito sentido, ela maximizava aquelas vantagens de ganho de economia de escala, né, de minimização de custos processuais, mas para outros objetos não. O trabalho gerado por essas contratações compartilhadas, ela não era recompensado, não. Por exemplo, traga para a gente um exemplo. Eu lembro de uma contratação, por exemplo, que ela era muito comum, né, na década passada, que era uma contratação de almoxarifado, por exemplo. Era uma contratação de muitos itens, então, numa contratação de muitos itens, cada item é uma licitação propriamente dita. Por exemplo, e a gente, um clipe, uma caneta, um lápis. Então, eram objetos de valor agregado baixo, mas que geravam um custo muito alto para a operacionalização daquela contratação para entrega no país inteiro. Tá? Por outro lado, uma compra centralizada de computador, que tem um valor agregado alto, ela permite a padronização de equipamentos, ela permite o ganho de economia de escala, porque quando a gente compra um computador é uma coisa, quando a gente compra 1000, o valor é outro. Então, esse tipo de comparação é o que me incomodava. E, de lá para cá, a gente não tem regulamentação, não é comum ter na administração pública uma regulamentação de como é que a gente chega à definição de que objeto vale a pena centralizar, que objeto não vale a pena centralizar. Não tem isso. Não é comum a gente encontrar critérios objetivos para definição de objetos a licitar, aquilo que deve ser priorizado, e isso fica muito a cargo do poder discricionário do gestor. Que é um problema principalmente num cenário de escassez que a gente vive, né? E aí, quando a gente fala de escassez, a primeira coisa que vem à mente é o orçamento. Mas também não só pessoas também. E esse talvez seja um problema tão grave quanto o orçamento, porque num cenário em que eu tenho escassez de orçamento e que eu me dou ao luxo de deixar de contratar, de perder uma determinada contratação que eu tinha orçamento reservado, porque eu não tive capacidade operacional de concretizar aquela contratação, isso se torna um problema muito maior. Tá? E mais na frente a gente vai poder falar um pouco sobre exemplos concretos que eu trouxe que ilustram um pouco melhor essa situação. Então, veja, a partir dessa problemática que você vivenciava dentro do Ministério Público Federal, surgiu a ideia de você ter começado a desenvolver essa inovação que você trouxe sobre outras estratégias. E ainda tem uma relevância, né? No seu próprio trabalho você fala que a parte de compras públicas movimenta 10 a 15% do PIB, do valor do PIB brasileiro. Então, olha, 10 a 15% do PIB brasileiro. Né? Então, você vê a relevância da temática para se estudar. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho, Lúcio, sobre como foi essa parte de relacionar a teoria. Veja que você tem 30 anos de Ministério Público, 20 anos de prática, efetivamente, 16 anos só na parte de ordenação de despesa. Então, você veio de um cara extremamente prático. E aí, como é que foi essa relação com a teoria, com o que você viu de teoria na sala de aula, na pesquisa que você fez? Fala um pouquinho dessa... A gente fala que a gente tem um mestrado profissional, né? E aí tem que lembrar que é um mestrado profissional, mas a gente está na academia. Então, tudo que a gente faz tem que ter relação entre a academia e a prática, né? Fala um pouquinho de como é que foi essa relação, esses dois elementos. Então, professor, uma das coisas que mais me atraiu no Profiap foi exatamente ser um mestrado profissional de cunho prático. Então, eu já entrei na academia
para tentar buscar alguma resposta para aquela inquietação que eu já vinha com ela há quase 10 anos, né? Pelo menos 10 anos. E aí, quando a gente entrou e começou, professor Cláudio, a desenvolver aqueles primeiros artigos científicos, né? Eu vinha muito com foco em contratação centralizada, contratação compartilhada, que foi o foco dos nossos 2 primeiros artigos publicados, em que, a partir daí, a gente viu, né, confirmou aquela impressão que eu tinha de forma empírica, que não valia a pena centralizar tudo, né? E com os resultados, com a pesquisa dos primeiros artigos, isso se comprovou, né? Ou seja, não é centralizar, e sim ser estratégico. Exatamente. Então, nós começamos a... Como é que eu defino prioridade nas minhas centralizações, né? As primeiras pesquisas nos mostraram que não vale a pena centralizar tudo, que eu tenho, sim, muita vantagem na centralização, mas também eu tenho pontos de atenção e desvantagens. Então, isso precisa ser analisado com muito cuidado. E o remédio para isso a gente descobriu na governança das contratações, tá? Trabalhando também através da pesquisa, né, de todos os artigos, todo o material que a gente pesquisou no referencial teórico, até para delimitar melhor o tema do nosso trabalho, a gente encontrou nas compras estratégicas, que vêm lá da iniciativa privada, na governança, que vem também da iniciativa privada, que isso casa muito bem com o que o próprio Tribunal de Contas da União vem fazendo ao longo dos últimos anos, né? O Tribunal de Contas da União, desde 2007, né, já tem um longo período, ele percebeu que não valia a pena só atuar na consequência do problema, e ele começou a verificar que existia um problema crônico de planejamento, de falta de planejamento nas contratações, e desde 2007 ele começou a fazer levantamentos com os diversos órgãos e entidades sobre governança, tá? E agora, né, de forma paralela ao nosso trabalho, isso aconteceu, foi bem interessante, nós desenvolvemos a pesquisa no primeiro semestre do ano passado, 2024, e foi exatamente nesse período que o TCU fez o seu último levantamento. O que ele traz? Que foi o levantamento do IESGO, onde ele evoluiu, ele vem evoluindo ao longo do tempo, e esse levantamento de 2024 agregou a governança socioambiental, práticas de governança socioambiental na governança estratégica dos órgãos. Ou seja, a ESG também foi... Né, foi incorporado a esses levantamentos do TCU. E aquele TCU que vinha não só fazendo esses levantamentos, mas também fazendo recomendações, principalmente para o governo federal, né, que vinha começando a desenvolver governança, desenvolver estratégica através de decretos e instruções normativas, tudo isso foi positivado na nova lei de licitações, que é a 14.133, tá? E com a grande diferença, a partir do momento que isso vai para a Lei Geral de Licitações, ela passa para valer para a União, Estados e Municípios, e passa a abranger todos os entes federativos, tá? A senhora me perguntou desse último levantamento. Os resultados deles, que estão no acórdão 1913/2024, ele não traz resultados ainda tão satisfatórios. Nós somos bons em números ruins, né? O que é um problema, né? E ele mostra, o próprio TCU fez um comparativo entre a última pesquisa que ele tinha realizado em 2021, que foi o ano de implantação da Lei 14.133, mas ela ainda vigorava em paralelo com a antiga Lei 8.666, e 2024, que foi o primeiro ano em que a Lei 14.133 ela passou a ter vigência sozinha, integral. E aí houve uma ligeira melhora no índice de governança das contratações, mas muito pequena em 3 anos, a escala e uma estagnação no índice de gestão das contratações. A escala vai de 0 a 100, em que ele considera as graduações estágio inexpressivo, estágio inicial, estágio intermediário e estágio aprimorado. Tá? 30% hoje das organizações,
elas estão com o índice de governança e gestão das contratações em 30%. estágio inexpressivo ou Nossa. inicial. Ou inicial, né? Ou inicial. No índice de governança das contratações, especificamente, 35% em estágio inexpressivo ou inicial. E no índice de gestão, 34% na mesma situação. Quer Vamos dizer, arredondar aí, está praticamente ninguém fez nada. muito pouco. A gente ainda tem poucas instituições que estão em nível de maturidade avançada. Né? E aí, um dado que me chamou muito a atenção desse resultado é sobre o monitoramento do desempenho das contratações. 42% das organizações ela elabora um plano de monitoramento, mas não executa. Ou seja... O que é um problema. Não adianta eu criar a estratégia e você não executar. Para ver se ela de fato está dando certo. Isso é um elemento que a gente percebe muito fortemente na área pública, na própria área de estratégia. Né? Os órgãos são obrigados, muitos deles, a fazer seu planejamento estratégico, fazem planejamento para 4 anos, mas não fazem a gestão estratégica, que envolve o monitoramento, refazer algumas metas, indicadores que precisam ser alterados. Mas o grande problema hoje é que só fazem essa análise depois dos 4 anos. O que é um problema. Que é um problema. Então, se você está no caminho errado, você vai continuar indo no caminho errado. Né? E normalmente essa análise que se faz é a construção de um novo, sem fazer uma análise crítica do que passou, né? E interessante isso aí que o Cláudio trouxe, né? Porque veja, o cenário, o ambiente, né, externo, ele se modifica. Mesmo que nós somos aqui, como nós temos de área pública, nós somos uma vida pública, nós temos uma variável externa que nos afeta, que é a economia, né? Toda afeta, e é uma variável que a gente não controla. Quando a gente cria esse planejamento estratégico de longo prazo, há 4 anos, mudou o cenário, veio uma lei nova, né? A sociedade modificou, veio uma regra internacional. E aí, veja, aquilo que a gente criou não está monitorando, ou seja, não pode estar fazendo errado. No final, quando eu vou um trabalho danado, porque eu vou ter que fazer um novo, que eu podia estar adaptando esse que eu fiz, e no final, eu disse, olha, esse foi planejado, porque tem que ter as ações, né, as ações corretivas, né? Na teoria tem um cara lá de Harvard, que esqueci o nome dele agora, Prahalala, que ele chama das estratégias emergentes, né? A gente delibera as estratégias, e aí dentro dessa mudança de cenário pode vir uma mudança, aí a gente cria uma estratégia emergente para você modificar e adaptar. Aí daí é importante o acompanhamento. Exatamente. E aí outros números que também chamam muito a atenção. Números ruins. Né? Números ruins. 55% das organizações não priorizam as contratações compartilhadas e centralizadas. 55%? Vê, no momento em que a Lei 14.133 entra plenamente em vigor, no ano de 2024, em que a lei obriga a implantação de centrais de compras, né, por todos os entes federativos. 55% das organizações ainda não priorizam a contratação compartilhada e centralizada. E outro número tão ruim quanto 60% das organizações, em 60% das organizações, o plano de contratações anual não está alinhado ao plano de logística sustentável. Vê, nós estamos diante de uma lei... Vocês que colocaram a ESG, que fala disso, que né? O desenvolvimento nacional sustentável foi alçado à condição de princípio na nova lei de licitações. E nós ainda temos 60% das organizações que não alinham o plano de contratações anual com o plano de logística sustentável. Ou seja, nós estamos descumprindo o que a legislação preconiza. Mas será que isso ocorre também? Porque, como você falou, em 2024 foi quando a 14.133 foi utilizada, digamos, integralmente, sem, digamos, pontos de outra legislação. Será que não é porque é muito recente? Eu acho que sim. Eu acho que a gente era de um ano para ser, né? Teve vacância, foram 2 anos e ela foi prorrogada. Né? Então ela passou a entrar em 2024. 2024 ela é de 1º de abril de 2021, tá? E ela só entrou efetivamente em vigor depois de todas as prorrogações em 2024, exatamente por causa dessa, principalmente estados e municípios, né, menores, na adaptação aos novos critérios da lei. Tudo isso realmente é muito novo. Quando a gente fala
né, do plano de contratações anual, ele tem uma razão de existir, né? O plano de contratações anual ele existe para que os órgãos indiquem para a sociedade, principalmente para as empresas, o que é que ele pretende contratar no ano seguinte, para que o mercado se adapte à realidade, justamente, professor Cláudio, para usar aquele poder de compra que o Estado tem, né? Quando a gente fala, professora Rosângela, de 10 a 15% do PIB, com um PIB que em 2024 foi de 11,7 trilhões de reais, a gente está falando de um volume aí de 1,7 trilhão só em compras públicas. Então, imagina o poder que o Estado tem de negociar, de barganhar e, além de tudo, de contribuir para o desenvolvimento nacional sustentável. Né? Então, tem um exemplo que, para mim, ele é fantástico, né? Que são daqueles ônibus escolares. Né? Eles não existiam no mercado, tá? E uma licitação federal, ela exigiu ônibus tracionados, que tivessem tração 4x4, que fossem altos, para locais de mais difícil acesso. E o mercado se adaptou e ele fabricou um ônibus específico para aquela contratação. Para você ver o poder que o Estado tem, né? Movimentar o mercado. Obviamente que o mercado não vai fazer isso para comprar 10 ônibus, não vai 10 computadores. Então, esse é o intuito do plano de contratações anual e da centralização das contratações, porque quando eu aumento o vulto da licitação, eu tenho o poder de forçar o mercado a se adaptar, né, com questões de sustentabilidade, de inovação, e isso, o poder é muito grande, né? Infelizmente, eu trouxe uns dados aqui, professor, e vamos para mais dados que não são tão bons assim. Primeiro a gente mostra o problema, depois a gente apresenta a solução. Né? Dados, eu fiz um levantamento do PNCP, né, que é o nosso Portal Nacional de Compras Públicas, com dados de 2024, porque a gente está falando dos dados de ano calendário fechado. Foram cadastradas no portal 1.200.000 contratações o ano passado. 1 milhão de contratações. No total de 1,6 trilhões de reais de valor estimado dessas contratações. Veja que ela bate exatamente nos 10% do PIB. Né? E aí nós vamos... 1,7, né? E aí nós vamos aos problemas. 833 mil contratações foram homologadas. 833. Então, nós tivemos 383 mil contratações que não foram concluídas até o final do ano. Sabe por quê? Isso representa em torno de 32% das contratações. Mas o problema maior não está aí. O problema maior está que o total de contratações homologadas o ano passado, no Portal Nacional de Compras Públicas, ele totaliza 632 bilhões de reais. Ou seja, 32% das contratações não foram feitas, mas o valor entre o valor estimado e o valor efetivamente contratado, né, ele caiu 61%. 1 trilhão de reais, né, foi a diferença entre o valor total estimado no Portal Nacional de Compras Públicas e o valor efetivamente homologado. Nós temos algumas hipóteses, professora, para... Hipóteses, o que é ruim. Exatamente. Talvez isso dá um bom artigo científico, estudar esses números para confirmar da outra dissertação. Um doutorado. Para saber o que influencia, né? Que hipóteses a gente pode ter por trás disso? A primeira é que o próprio TCU tem visto e tem sido, infelizmente, ainda muito comum. A qualidade dos valores estimados das nossas contratações. Normalmente, ainda, por mais que a legislação tenha avançado, a qualidade do valor estimado das contratações ainda fica muito aquém ao desejado. Então, quando a gente vai para uma contratação que a pessoa bate no peito e diz, eu economizei 50% no valor de uma contratação. Isso é um problema, Lúcio. Isso
Isso, professora, não é economia, Não isso é é falha de economia. planejamento. Exatamente, eu vou dar um exemplo muito prático. A gente aqui na universidade, não lembro que às vezes umas canetas, tem muita propaganda, né, do fabricante, né? Mas vinha umas canetas pra gente. Ninguém sabe qual é. Ninguém sabe qual é. Mas, cara, a caneta chegava aqui e não escrevia, meu. Aí tu imagina, veja, o custo que teve com essa caneta. Então, chegar, ninguém usava a caneta. Por quê? Porque não funciona, meu. Aí imagina. Então, o pessoal pensa que quantidade é qualidade. Esse aqui é o problema nosso também na administração pública. Fala muito em economicidade do ponto de vista de valor, mas não pensa do ponto de vista de qualidade, o que gera um problema. E aí, esse caso específico da caneta que a senhora falou, esse é um problema crasso que existe de planejamento de contratação, onde a pessoa, na hora de estimar o valor, ele coloca o valor da caneta que ele gostaria de comprar. Só que as especificações que ele fez no processo não correspondem a um produto de qualidade necessária. Então, é outra falácia que existe em contratação, que é a administração pública compra mal porque compra pelo menor preço. Não. A gente compra pelo menor preço, sim, mas de acordo com as especificações que nós fizemos. Só que se eu especifico mal, eu vou receber um produto ruim, né? Então, professora, esse é um primeiro, talvez uma primeira causa, entre a estimativa e o valor real da licitação. Sim, sim. A lei de licitações, ela trouxe o novo agente da contratação e ela fala na equipe de planejamento da contratação. Uma equipe de planejamento da contratação tem que ter tantos profissionais quantos forem necessários para a correta especificação do problema, né? Um exemplo, se eu vou comprar uma catraca para colocar na frente de um órgão público. A gente não é especialista nisso aí, né? Mas uma compra de uma catraca, que parece um objeto simples, ela envolve o pessoal da segurança, ela envolve o pessoal da engenharia, porque eu preciso de um ponto elétrico para fazer, pessoal de TI, porque eu preciso de um ponto de rede ali, eu preciso ter um sistema por trás disso para captar os dados e transformar. Então, esse é o grande problema. Muitas vezes a pessoa minimiza e diz: catraca é questão de segurança, vou colocar só o pessoal da segurança para especificar. Quando a catraca é recebida, não tem como instalar, porque não tem condição elétrica, não tem ponto de rede, nem tem sistema para fazer ela funcionar. E aí fica aquele bem lá, que foi adquirido, ele se degrada, porque... Muito comum na administração pública. Outro problema, outra hipótese que eu vejo com relação a isso, tá, é exatamente a estratégia de compras. Veja, a gente está falando que 32% das contratações não foram feitas, né? Não foram concluídas, mas o valor que sobrou do orçamento foi de R$1 trilhão. Será que essas com 32% das contratações não são exatamente as mais vultosas e as mais complexas? Tá? Não se sabe, e aí é onde vem o trabalho que a gente apresentou, né? Para que a gente tenha critérios objetivos para a definição das contratações, né? Para que a gente consiga priorizar aquilo que realmente é relevante, aquilo que tem vulto orçamentário, aquilo que está alinhado ao planejamento estratégico institucional, aquilo que, por exemplo, é extremamente relevante para o funcionamento da instituição, né? Então, imagine uma instituição como o Ministério Público Federal, que tem um contrato de rede nacional interligando todo o prédio. Se esse contrato é descontinuado por uma falha no planejamento da contratação, ele para a instituição. Numa época de processo digital, isso para a instituição. Então, eu não posso simplesmente tratar uma contratação dessa como eu trato todas as outras, né? E aí, professor, eu venho já começando a apresentar a solução. Perfeito. Deixa eu só fazer um comentário rapidinho. Vejo que você está começando a tratar do tema principal do seu trabalho, que é governança, né? A governança ela veio muito fortemente no ambiente corporativo, na área privada. Eu fiz parte de um
universidade, que ela foi comprada por um grupo americano. Então, ela tem uma série de mecanismos de governança. Para começar, por exemplo, a parte de projetos. Se um setor pedia um projeto novo, a gente tinha todo um procedimento, que a governança, na verdade, são elementos, estruturas, você cria, liderança de processo, de tomada de decisão. Então, o que as pessoas tinham que fazer quando solicitavam um projeto para a gente? Fazia parte disso. A gente apresentava um formulário onde eles tinham que preencher, o usuário que estava pedindo lá o projeto, alinhado com o Balance Scorecard da universidade, tinha que dizer quanto isso ia trazer de retorno financeiro, quantos alunos matriculados ia trazer, que tipo de redução de custos isso ia trazer, uma série de elementos. Depois ia para um board, um comitê gestor, para o processo de tomar decisão de, esse projeto vai, esse projeto não vai. Então não era nunca decisão com base no eu acho. Né? Eu acho que esse projeto está bonitinho. Na verdade não é assim. Você tem uma série de critérios. Dados, né? E aí eu acho que você vai entrar justamente nisso. Né? A importância do seu tema, que é a criação de uma proposta de governança para as compras do Ministério Federal. Então, como é que essa questão da governança chegou? E também você fez alguns estudos internacionais, né, para se embasar. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão da governança como elemento central aí do seu trabalho. E não só isso, acho que esses estudos internacionais também, Cláudio, deve ter identificado que os problemas que nós temos não são nossos. Né? Em outros lugares também tem, né? Não, nós identificamos problemas e governança das contratações no mundo inteiro. Olha que né? Até porque vocês escreveram um artigo que achei muito legal. Falando sobre isso. Né? Sobre esses. Revisão sistemática. Exatamente. Falando sobre vantagens, desvantagens. E aí a gente encontrou exemplos no mundo inteiro, né? Exemplos da China, onde eles publicaram diversos artigos sobre uma compra centralizada de medicamentos e eles mostraram que a redução de custo de medicamento foi muito grande. E aí é interessante que teve um artigo que focou na iniciativa privada e sob a ótica do privado, que fornece para o setor público, a margem de lucro diminuiu e o pessoal estava reclamando disso, né? Mas nós encontramos um artigo, por exemplo, em um hospital público em Portugal, em que eles fizeram a centralização de compras de medicamentos também para hospitais. E é interessante quando mostra a visão do hospital grande, de grande porte, e do hospital pequeno. O hospital pequeno sempre via com olhos positivos, porque ele dizia, eu sozinho eu não conseguia tratar ou contratar, porque a minha demanda é muito pequena. Já o hospital grande, ele dizia, eu sozinho eu conseguia contratar numa condição melhor, porque a minha demanda é grande. Maior, né? Nessa contratação houve problema, sim, também de atraso na entrega e falta de medicamento por causa de atraso na entrega da contratação centralizada. Então, isso tudo mostra como é importante você ter um calendário estruturado, você tratar uma contratação centralizada de uma forma muito estratégica para que você consiga minimizar os riscos de insucesso, né? E são vários, os artigos da gente mostram vários casos de insucesso e a gente precisa aprender com os erros, né? E normalmente o ser humano repete os erros, né? Enquanto poderia olhar para trás. Uma coisa que eu vejo, professor, da governança é que ela inicialmente ela veio lá da iniciativa privada, como o senhor falou, né? Só que na área pública eu percebo uma certa dificuldade na implantação, porque a governança ela tira, de certa forma, o poder do gestor. Como a priorização passa a ser a partir de critérios objetivos tomados por um comitê que é coletivo, né? Às vezes aquela vontade do gestor de querer agir discricionariamente, ela vai ser diminuída. Tá? Só que o que às vezes o gestor tem que perceber é o seguinte: ao mesmo tempo que ele pode ter determinadas vontades diminuídas um pouco no início, ele vai ter a garantia
de que aquilo que a instituição se comprometer com ele, ela vai entregar. Hoje nós vivemos um círculo vicioso em que todo mundo pede tudo, não há um filtro, né? E muitas dessas contratações, como os números que eu mostrei há pouco, elas são frustradas. Então, se gera uma expectativa por não se saber dizer não, por não se poder dizer não, através de um trabalho sério, de um comitê, né? E no final simplesmente não se entrega. E aí se desperdiça o orçamento público, às vezes se compra com a qualidade não tão adequada, né? E, professor, o escopo do nosso trabalho, ele tenta trazer um remédio para isso tudo, né? Que é a definição de critérios objetivos para as contratações compartilhadas e contratações estratégicas em si, o que é que a instituição vai comprar. E uma grande inovação que a gente traz é a instituição de um plano de contratações estratégicas de caráter plurianual. Porque a experiência também tem mostrado que contratações de grande vulto, contratações, principalmente aquelas que são disruptivas, que elas, né, que trazem inovação, né, um ano só é muito pouco para você concluir uma contratação dessa. Então, quando você tem um plano plurianual, né, com 2, 3 anos, alinhado ao planejamento estratégico institucional, você consegue equalizar de uma forma melhor o orçamento da instituição, a força de trabalho disponível para conseguir fazer aquelas contratações, né? Eu trouxe uns números e aqui eu gosto de números, claro que eu gosto de números, né? A minha alma de gestor gosta de número para tomada de decisão, exato, né? A gente tem que tomar decisão com base em dados. Né? Quem não tem, quem gerencia sem dados, gerencia com base na adivinhação, né? Então, é aquela historinha lá do Alice no País das Maravilhas, né? Quando o gato pergunta, ela pergunta, onde você quer ir? Não sei. Se você não sabe, qualquer lugar serve, né? Exatamente. Então, aí ele está no mar de navio, sem uma bússola, perdido. Porque aí você não planeja, não sabe, não tem dados, informação, e aí acontece o que nós temos hoje, aí os grandes desperdícios que nós temos na administração. Exatamente. Do mesmo jeito que eu fui no Portal Nacional de Compras Públicas, com dados de 2014, eu dei uma olhada no plano de contratações anual da Procuradoria-Geral da República, que é a nossa maior unidade dentro do MPF 2024. O valor total estimado do nosso plano de contratações anual do ano passado foi de 271 milhões de reais. Tá? 229 contratações que tinham valor variando entre R$ 360 reais e 67 milhões de reais. Tá? Então, daí a gente já vê que não é razoável que eu use o mesmo esforço, seja de monitoramento, de acompanhamento, de equipes, para uma contratação de R$ 360 reais e para uma de 60 milhões de reais. Tá? E aí, uma faixa muito grande. E aí, professor, eu apliquei um único filtro, que é o que a gente usa, né? Que é um dos principais, mas não é o único, dos nossos critérios objetivos, que é o vulto orçamentário. Eu apliquei o filtro de R$ 1 milhão. Eu peguei as contratações que superavam R$ 1 milhão. Esse número caiu para 43 contratações. Tá? 18% das contratações que estavam previstas para o ano passado, 43 contratações apenas, representavam 237 milhões de reais, ou seja, 18% das contratações representava 87% do orçamento. E aí não se sabe quais são esses produtos. Sabe. Então, vê, onde é que eu quero chegar, né? Essa regra do 18 e 80, a gente traz da regra de Pareto, a gente traz da curva ABC, de lidar com orçamento. Então, vê, controlar em um ano e garantir a efetividade de 230 contratações em um ano é muita contratação. Mas 43 não é muita. A gente está falando de 4 contratações por mês, praticamente, se ela for bem distribuída. Então, vê,
Se eu coloco o meu foco nessas 43 que vão representar 87% do meu orçamento, eu tenho uma garantia muito maior de minimizar os riscos dessas contratações. Eu posso colocar aqui, por exemplo, as melhores equipes que eu tenho e deixar aquela de R$ 360 para aquele servidor que está iniciando na área de contratações, né? Mas uma contratação de grande vulto eu não posso deixar na mão de qualquer um, tá? Então, se eu conheço os dados, se eu coloco filtros, né? Nessas 40, eu coloco, primeiro, aqui, sim, justifica você ter um nível de controle e monitoramento da alta gestão da instituição, porque ele é de grande vulto, né? Nessas contratações, além do vulto orçamentário, vem os outros critérios, né, de relevância para o alcance dos objetivos estratégicos, alinhamento ao plano de logística sustentável e tantos outros que a gente traz, né? Para esses, justifica a gente ter um controle, né, uma equipe de peso acompanhando essas contratações, mas com uma probabilidade de sucesso muito maior. E se eu coloco as 230 no mesmo bolo, tanto eu gasto energia de quem não deveria gastar energia com aquilo, realmente, né? Porque uma contratação de R$ 360 eu posso delegar, eu posso deixar uma área não tão estratégica fazer uma contratação dessa. Caixa de caneta, né? Não é a mesma coisa que contratar, né? E aí, eu vejo, com energia despendida muito menor, eu consigo alcançar um resultado muito maior. E é isso que a gente propõe. Tá? Na solução do trabalho de vocês é justamente fazer essa divisão. Exatamente. O que é que a gente propõe? Né? Já caminhando para a solução propriamente dita. Deixa eu falar um negocinho Pode antes falar. que é importante. Já que você vai falar de solução, deixar a solução para suspense, né? Para você chegar na solução, você teve um método, né? Uma metodologia que foi utilizada. Um elemento muito importante dessa metodologia foram os especialistas. Foi tão importante que você colocou como agradecimento, embora estão anônimos no seu documento. Até porque o método Delphi pede anonimidade, né? Mas eles são, obviamente, anônimos, mas você fez um agradecimento muito bonito, um sinal para eles. Eu acho que seria legal para você chegar a falar do seu produto, como é que você chegou no produto com o auxílio desses especialistas, né? O método que você usou, o especialista. Muito importante. Né? Depois eu fiz uma. Eu até e aí vem a academia. O teu modelo de tese aqui, tá? Uma tese aqui com base que vocês estão. Eu estou desenhando aqui. Só que é quant, né? Então, eu acho que seria legal você falar da metodologia, da importância do especialista e como chegou no produto, que é o principal até do nosso podcast aqui, né? Ótimo, professor. Então, vamos lá. Baseado em todo esse referencial teórico, né, todas essas pesquisas, os 2 artigos que a gente tinha publicado, a gente chegou a um modelo inicial, né, de uma portaria mesmo, um produto prático, que é uma portaria que cria o Comitê de Contratações Estratégicas do Ministério Público Federal. Criar um comitê, né? E aí, a partir dessa versão inicial, nós utilizamos o método Delphi, que ele tem como pilares o uso dos especialistas. Tá? Esses especialistas foram pessoas, foram 10 especialistas que a gente usou no nosso trabalho, todas com extrema experiência institucional, no mínimo 5 anos na área de contratações, né? Nos diversos. A gente procurou fazer um trabalho desde a ordenação de despesas até pregoeiros, pessoal da equipe técnica. Usamos para tentar tirar também o viés, tanto a visão top-down como a versão bottom-up. Usamos 5 especialistas da Procuradoria-Geral da República, representantes das secretarias nacionais, e usamos 5 representantes dos estados, né, que são, para a gente ter essas duas... Foram 10. Foram 10 especialistas. De níveis diferentes e localidades diferentes. Foram 5
com a visão de cima para baixo, que são da PGR, e 5 de baixo para cima. Perfeito. E aí, uma das coisas que eu achei muito bacana do método Delphi é o anonimato. Isso é Porque ótimo. quando a gente está falando de uma organização pública, que as relações de poder estão envolvidas, né, numa interação face a face, onde eu coloco, de repente, um secretário nacional e um pregoeiro de uma unidade, a opinião de um secretário nacional sempre vai prevalecer em relação ao pregoeiro. O pregoeiro vai se sentir inibido em falar no local que tem outras pessoas com um nível de autoridade maior do que a dele. E com o anonimato isso não aconteceu. Porque como as pessoas não se conhecem, as pessoas não sabem, vontade, elas ficam à vontade para expor a opinião. opinião. Tá? E nós fizemos uma primeira rodada de entrevistas com perguntas abertas e fechadas, em que as pessoas apresentavam críticas, respondiam, né, e apresentavam críticas ao modelo. Nós fizemos essa consolidação dos dados da primeira rodada, fizemos um primeiro aprimoramento no modelo e submetemos a uma segunda rodada. Nessa segunda rodada foi bem interessante, né, que é o que a gente chama no método de feedback, né, que a gente dá o retorno para as pessoas e a pessoa consegue ver não só a opinião deles, mas a opinião de todos os outros 9 participantes com relação àquele mesmo tema. E essa metodologia mostrou que argumentos técnicos formulados fizeram com que outras pessoas mudassem de opinião, né? Porque ela passou a enxergar um lado que talvez na visão dela ela não via, né? Então, nessa segunda rodada, algumas coisas foram confirmadas e outras as pessoas mudaram de opinião, migraram para a opinião de uma outra pessoa, sem saber quem era, né? E tudo isso ajudou para a gente encontrar o consenso, que é o que o método Delphi permite, né? Vários autores falam que esse consenso não é 100%, porque é muito difícil a gente desenvolver a unanimidade, então o método Delphi considera em torno de 70% de aceitação, de concordância já, um consenso, e a nossa pesquisa alcançou um índice em torno de 80%, 90% a 100%. Então, nós ficamos bem acima desse índice preconizado pelo método, né? E tivemos um enriquecimento muito grande entre a versão original, né? Quanto aos critérios, e aí foi interessante, quanto aos critérios não houve tanta modificação, mais alguma coisa para trazer clareza ao texto. Porque os critérios são muito objetivos, então que mudar, né? Praticamente a gente alcançou unanimidade já na primeira rodada. Você traz um exemplo de critérios? Trago. Até para o pessoal que está ouvindo nós temos ao todo 15 critérios objetivos para a definição do que é uma contratação estratégica. Uhum. Relevância de valor é o primeiro deles, que é o vulto orçamentário. Impacto institucional, então, como eu falei um pouco atrás, né, uma rede nacional que se parar para a instituição por completo. Relevância de valor, né, que é o vulto orçamentário envolvido. O impacto institucional, tá? Uma coisa que vai diretamente naquilo que a senhora falou da caneta, que é o custo de todo o ciclo de vida do produto, onde a gente deixa de olhar apenas o valor de aquisição, tá? E passa a olhar todo o custo de aquisição, manutenção, uso e descarte. Tá? Dentre a minha pesquisa, teve um exemplo sobre isso, e foi uma contratação, inclusive, premiada no município de Aalborg, na Dinamarca, em que foi uma compra de cadeiras escolares, em que eles usaram vários princípios da economia circular numa mesma licitação. Então, eles exigiram que a fabricação das novas carteiras usassem as carteiras existentes, precisavam reciclar as carteiras existentes para virar insumo para a construção das novas,
todo o material de madeira precisava ser de madeira de reflorestamento. O objeto tinha que ser de fácil manutenção e a empresa tinha que apresentar um manual de instruções. A manutenção daquelas carteiras teria que ser feita por uma empresa local, então já valorizando a microempresa, o mercado regional. Veja, isso foi que ano? Isso aí? Essa aí a senhora me pegou Não, agora. tudo bem, não Mas é uma mas, contratação assim, recente, dos últimos 3, 4 anos, no máximo. Se isso é dos 3, 4 anos, vamos pegar essa pesquisa, vamos pegar 5 anos aí. Essa pesquisa aconteceu 2 anos atrás. Cara, isso vai para 14.133, exatamente. E é o que ele traz, a questão justo isso, para a gente valorar, dar também a valoração para o pequeno empresário. Exatamente. Todos esses que é o plano de logística sustentável, desenvolvimento nacional sustentável, olha que né? Para tudo isso buscando atingir os ODS da ONU. Exatamente. Então, tudo isso está ligado. Não adianta eu comprar, né, algo que seja barato, mas que tenha uma manutenção extremamente onerosa. Então, a análise do ciclo de vida do produto, isso é uma coisa nova que está sendo ainda muito incipiente na administração pública, porque o foco ainda, as pessoas têm medo dos órgãos de controle e acham que comprar um produto que seja um pouco mais caro pode ser criticado por um órgão de controle, mas eu digo sempre o seguinte, a auditoria se baseia em evidência e os processos precisam ser motivados. Se a pessoa justifica, embasa a sua decisão, você não vai ter problema com os órgãos de controle. Agora, normalmente, o que é que a gente vê problema de órgão de controle? São exigências, muitas vezes até exageradas, num determinado produto, sem nenhuma justificativa para isso. Também, Lúcio, há uma cultura também na nossa administração brasileira que os órgãos de controle eles não vêm para gerenciar, mas sim para punir. Muitas das vezes, vem essa cultura de punição, que o órgão de controle ele é um órgão, não é um órgão de, vamos dizer, que está ali um órgão para gerenciar, tem um controle da administração pública, né, que é o controle mesmo. Mas aí o agente público que está por trás, ele fica naquela penúria, viu um agente de controle aqui, eu vou ser punido. Então, assim, eu vou fazer o que está na lei, porque a nova administração pública diz o seguinte, nós temos que fazer o que está na lei, mas nós temos que gerenciar o bem público. Tudo bem, eu vou licitar, vou comprar caneta. Está licitado, tá. Mas a caneta, ela funciona? Então, veja, eu fiz o que está na lei, comprei caneta. Mas quando esse bem chega, ele não tem fiscalidade. Aí eu deixo de gerenciar o bem público. Professora, isso está muito ligada a um dos problemas que o próprio Tribunal de Contas está detectando nos levantamentos que ele está fazendo, que é na área de gestão de pessoas das contratações. Tá? As pessoas que agem dessa forma, elas agem por medo. E elas agem por medo porque elas desconhecem a forma correta de fazer. Tá? E aí, o que é que o TCU vem apresentando nesses levantamentos? Não se tem incentivo institucional para trabalhar na área de contratação. Uma área em que a pessoa responde com seu próprio CPF. E amanhã pode responder com um processo de improbidade, um processo criminal. Nós temos um colega né? da UFSC, que ele tem 40 mil reais. E a pessoa não é incentivada com relação a isso. Não existem de forma muito escassa, critérios e elementos para retenção de pessoas nessas áreas. Então, as pessoas normalmente são jogadas lá, né? E quando tem alguma oportunidade, as pessoas saem. Tá? Então, não se tem uma política institucional para... Às vezes até tem treinamento, mas como não há um critério de retenção de talentos na área, eu capacito uma pessoa hoje, quando ela está começando a engrenar na área, ela sai. E capacitar nessa área é caro. É caro e demora. Eu não consigo pegar um servidor, por mais competente que seja, e colocar numa área de contratação e ele está simplesmente elaborando um planejamento de uma contratação ou atuando como pregoeiro da noite para o dia. Né? A curva de aprendizado na área de contratação ela é longa, até porque ela exige muita experiência prática. Veja que você tem 30 anos, né, de serviço público federal e você tem aí uma excelente experiência. Olha o
tempo que você levou para se chegar Então, nessa solução. é por isso que eu digo, quando a gente começa a selecionar as contratações, né, categorizar, pegar contratações de vulto, eu não posso pegar uma contratação extremamente relevante e colocar na mão de uma pessoa que eu acabei de lotar naquele setor de contratação. Eu tenho que pegar os meus profissionais mais experientes para fazer isso. Enquanto eu posso pegar aquela contratação de R$ 360, que o prejuízo não é tão alto, e colocar na mão de alguém que está chegando, que está aprendendo. Tá? Então, esse arcabouço que a gente apresenta para a instituição, que serve não só para o Ministério Público, mas para qualquer outra instituição ou ente federativo. Importante, seu produto, né, não serve só para o Ministério Público Federal. Não, porque o que a gente está falando, quando a gente fala em relevância de valor, impacto institucional, alinhamento a planejamento estratégico, o que vai mudar de uma instituição para outra é o orçamento, o que é relevante do ponto de vista, mas o critério é o mesmo. Você comentou que esses 15 objetivos foram mais fáceis de chegar a um consenso. Qual foi o mais difícil? Assim? Olha, nós tivemos muita alteração, praticamente dobrou a quantidade de atribuições do comitê, tá? Que é o especialista, né? Que são os especialistas, então, né? É responsável de governança para a nossa regulamentação ela é baseada basicamente em 3 vertentes. São os ocupantes do comitê, né? Que aí a gente fez um trabalho específico para o Ministério Público Federal, com os atores específicos, mas utilizando isso em outro órgão, os atores vão ser semelhantes, obviamente com outras denominações, com outros, com adaptação para a realidade dos outros entes. Agora, as atribuições do comitê, elas praticamente podem permanecer intactas, que são, né, não vou me lembrar todas agora, mas a elaboração do plano de contratações estratégicas de caráter plurianual. Então, quais são as contratações que seguem aqueles requisitos? Né? Eu vou chegar a um número X de contratações, mas depois é importante que eu priorize essa relação. Né? Vamos supor que eu chegue a 50 contratações estratégicas da instituição. Por onde eu começo? Dessas 50, qual é a primeira? Né? E por aí, então, o comitê estabelece quais são as contratações estratégicas, define qual é a ordem de prioridade, ela estabelece, depois dessas contratações, o que é que vai ser nacional, centralizada, e o que é que vai ser local, tá? Existe uma instituição como o Ministério Público Federal, do tamanho que ele tem, com a capilaridade que ele tem, né? Não dá para centralizar tudo. Então, tem particularidades do Norte que são completamente diferentes do Nordeste, do Centro-Oeste, e eu preciso dar liberdade às unidades para que possam fazer suas próprias contratações. E de necessidades, por mais que seja a mesma instituição, né? A gente não fala em contratação de barco no Nordeste nem no Centro-Oeste, mas a gente fala isso no Norte, é um meio de transporte fundamental. Né? Em vez de contratar ônibus, né, é barco, né, as barcos escolas. Exatamente. Né? Então, você que atravessava lá do Amapá para cá, para Belém de barco, 4 horas, 26 horas no barco. Pois é, Amapá, Belém é 24 horas de barco ou meia hora de avião, né? Então, assim, são... meia hora de avião é R$1 milhão, entendeu? Exatamente. E aí, Lúcio, veja, e aí vamos entrar agora para a tua solução. Realmente, veja que eu anotei, veja, antes de entrar para a tua solução, a inovação que você trouxe, né, como o Cláudio está fazendo assistência aí do trabalho de vocês, né? Então, veja que eu anotei aqui uma coisa muito interessante, nós estamos falando de contratações públicas estratégicas. Olha que interessante, todo esse levantamento que vocês fizeram, que foi um trabalho totalmente exploratório, que, na minha visão, fantástico. Parabéns você e Cláudia, até pela excelência daqui, como vocês estão falando, veja que vocês falaram de planejamento, vocês falaram de estratégia,
vocês falaram de talvez Tomada decisão. especialistas, né, que seria talvez a Secretaria da Governança, né, a governança, mas eu vou colocar até um asterisco nele aqui. Plano plurianual, planejamento estratégico, comitê de votação, né, relevância de valor, impacto institucional e custos de desenvolvimento. Veja que vocês me trouxeram aqui vários itens que você, e aí nós temos aí a variável dependente, que é a contratação estratégica. Olha só, nós temos várias variáveis independentes, temos um modelo matemático aqui, e nós podemos colocar aqui nesse meio, eu coloquei o especialista, vou ter um asterisco, porque eu estou falando, ouvindo vocês falarem, né? E aí a gente poder botar aqui a governança pública como uma variável mediadora. Você tem um modelo aí estatístico, que eu estou na tese de doutorado. Ela já montou minha tese, tá vendo? Né? Veja que isso vocês falam, olha o trabalho que vocês tiveram e que lindo que isso ficou. Ó, lindo. O trabalho que você fez. Exatamente, professor. Então, assim, eu vejo com muita esperança, sabe? Talvez no momento em que a gente ainda vê a governança das contratações de forma tão incipiente na administração pública, onde os órgãos têm dificuldade de criar um plano de contratações anual, que é uma ferramenta que ainda não foi bem entendida na administração pública, as suas razões, o porquê ele deve existir, né? Vem um acadêmico de mestrado e propõe um plano de contratações de caráter plurianual. Né? Isso assusta. Não é só uma cadeira. Né? Isso assusta. Ele tem 30 anos de experiência. Exatamente. Esse cara tem toda uma bagagem. Não foi um ano e meio Lúcio, da universidade. uma coisa que eu sempre falo com os alunos, vou repetir para você, eu estou estruturado, vocês são especialistas, né, não? Aqui, nós somos uma luz no fim do túnel para vocês, porque como vocês são especialistas, vocês querem resolver o problema do mundo. A gente, não, peraí, lembra você, eu falava, ó, deixa isso aqui para sua tese de doutorado, aí isso aqui, né, que a gente conversava, mas professor, não, calma, o seu tempo é pequeno, você tem 2 anos, vamos resolver só esse não problema. Não precisa ir para a NASA, né? Você vai fazer isso. E aí a gente está muito mais, né, de moldar, né, o que vocês sabem de mais a fundo, porque você vivencia as dores do órgão, você vivencia as dores daquela administração pública que você trabalha. Então, é normal que você queira resolver vários problemas, né? Então, assim, você tem muita dor, você precisa resolver isso, mas a gente não vai conseguir resolver tudo. Né? Então, vamos dizer assim, uma parte. O que é mais problemático? O que você vai resolver? E a gente foi direcionando, foi moldando tudo que você começou com uma ideia e depois finalizou com essa ideia. Agora, vamos entrar para a sua inovação. E traga isso agora para quem está nos ouvindo. O que você trouxe de inovador para você melhorar essas contratações? O que te vê muita coisa errada, porque você fala de compras estratégicas, né? Compras estratégicas. Porque eu daí na orla de Atalaia, que eu moro ali, em Atalaia, eu desço, aí eu vejo cada que vai dar para o pântano, né, que não tem acesso a nada. Eu já percebi que os postes que tinham aquela parte nova que fica ali para a Aruana, né, aquele outro lado que tinha a ciclovia, os caras botaram os postes, acho que deu algum problema, e não tem mais, já serraram os postes, enfim. Lixeira de plástico, uma região que venta muito, e que o vento já quebrou, quadras de esporte com material corrosivo. Não precisa nem ser engenheiro para ver que aquele material ali vai degradar, e tem pouco tempo aquela obra, né? Então, veja que nessa contratação pública ali, um exemplo, ela não foi estratégica, talvez porque não tem especialista, eu não sei, como eu estou dizendo aqui. E aí, com base nessa sua inovação, unitar ela na solução, de uma forma bem prática, como que a gente poderia melhorar isso? Lá do Ministério Público Federal e outro órgão que queira pegar esse seu produto técnico aí. Professor, eu acho que isso tudo que a gente está falando, eu acho que o principal dessa solução é trazer a efetividade para a compra pública. Tá? A senhora falou um pouco sobre os alunos, e isso não é diferente nos gestores. Né? A pessoa, quando assume um cargo público, ele quer resolver todos os problemas de uma vez só. Mas isso é muito comum. Né? As pessoas querem resolver todos os problemas de uma vez só. E, com o tempo, elas começam a se conscientizar que elas não conseguem. Ou vão resolver de forma mal feita, por problemas de planejamento. Vou fazer por partes, bem feito.
ou faz por parte bem feita. Bom, e aí a gente indo aqui para a nossa reta final, Lúcio, veja que você trouxe aqui, dentro do seu trabalho, né, uma inovação que ela vai muito além do Ministério Público Federal. Então, a gente sabe que os municípios, eles têm muita dificuldade de especialistas, e uma das coisas que vocês falam no trabalho de vocês são os especialistas. Então, de uma forma simples, como é que um município ele pode pegar essa sua inovação, né, e utilizar? De forma muito simples, professora. Se um determinado município ele quer trabalhar uma central de compras, por exemplo, ele pode pegar os principais secretários municipais, aqueles que têm secretarias com maior vulto orçamentário, por exemplo, e colocar como integrante no comitê, que são essas pessoas que vão definir quais são as contratações estratégicas para aquele município, né? As atribuições do comitê vão ser as mesmas, o que vão mudar são os atores, né? Os critérios estabelecidos, que são vulto orçamentário, o que vai mudar é o orçamento, que aí vai ser o orçamento do município, o planejamento estratégico vai ser o planejamento estratégico daquele município, o plano de logística sustentável daquele município, e a partir daí todo o desenrolar do trabalho se dá de uma forma muito mais tranquila. Isso pode ser feito também dentro de uma determinada secretaria. O secretário municipal ele pode escolher os principais atores envolvidos na contratação da secretaria dele, instituir um comitê, e aí a escolha das contratações estratégicas serão daquela secretaria municipal. Então vejam que a gente pode ter uma relação de contratações estratégicas do município como um todo, mas uma própria secretaria ela pode ter as contratações estratégicas que são da secretaria, daquele gestor específico da pasta. Tá? Então, esse projeto ele é extremamente adaptável a qualquer realidade, seja ela municipal, estadual ou federal, a União. Legal, né? Olha que bacana, né? Vocês trouxeram aí uma inovação que ela atende, que chama de externalidade, né? Dentro da administração aqui na nossa... Eu dou disciplina de metodologia, uma coisa que eu falo para vocês é essa importância que a gente tem que trazer a contribuição prática, contribuição teórica, contribuição de gestão e a social, que é essa externalidade, ou seja, a inovação de vocês não só resolve o problema do órgão que você atua, mas também da administração pública como um todo. Eu fico muito orgulhosa. E, Lúcio, a gente partindo aí para a nossa reta final, para quem quiser olhar o teu trabalho, porque veja, você fala muito da questão do especialista, né? E a gente traz aqui esse podcast para a gente mostrar para a sociedade, para a administração pública como um todo, o como que esse trabalho pode, né, solucionar problemas que muitas das vezes eu quero contratar um especialista, mas eu tenho essa inovação aqui e às vezes as pessoas não sabem, né? Então, onde que as pessoas podem procurar? Faz aqui pra gente o título do teu trabalho, a gente sabe que está no repositório institucional e ademais, né, pra gente também, para você falar também, que a gente obriga vocês a protocolar essa inovação no órgão que vocês atuaram. E também como é que está isso também lá no Ministério Público Federal? Como é que foi o aceite dessa inovação? Como é que está? Então, nós entregamos 2 documentos. Olha o tamanho da criança, não se assustem não, tá, gente? Olha o que é o tamanho da criança. Isso é Lúcio. Nós temos o trabalho mais robusto, tem toda a fundamentação teórica, né, toda a metodologia utilizada, que é a dissertação de mestrado propriamente dita, e a gente tem o produto técnico-tecnológico, que ele é mais resumido, ele tem uma linguagem mais acessível e mais direta, que é para o gestor analisar. A gente não pode achar que o gestor vai ler toda a documentação. Mas veja, olha o embasamento científico que vocês trouxeram para trazer isso aqui, ó. O técnico ele é mais simples, ele é mais objetivo, né? Mas os dois têm o mesmo título, Proposta de Governança para as Contratações Estratégicas do Ministério Público Federal, que a gente já falou ao longo de toda a conversa que ele é adaptável para qualquer outra instituição, né? Esse material foi depositado na Secretaria-Geral do Ministério Público Federal, está em análise na assessoria e a gente aguarda e espera que renda alguns frutos, né, mais para frente e contribua
para o desenvolvimento das contratações na instituição, né, melhor uso dos recursos, alcance dos objetivos do processo licitatório. Legal. Os nossos diretores estratégicos de Brasília, do Ministério Público Federal, né, que eles olhem essas soluções, né, veja que você é um cara que é um especialista, que tem 30 anos de casa, então a inovação não saiu de qualquer um, né, não veio de fora para dentro, mas sim de dentro do Ministério Público Federal. E que olhem com bons olhos, né, Cláudio? Que a gente fica muito orgulhosa de todo esse trabalho que você teve durante 2 anos, né, onde você traz uma solução e que você demorou aí um período de construção de conhecimento para você trazer essa solução para o Ministério Público Federal. Né? Que talvez, na minha concepção, fosse contratar aí uma consultoria, seria muito mais custoso, e você trouxe isso de uma forma com vários especialistas, mas dentro da sua experiência, juntamente com o professor Todo embasamento. Todo embasamento científico com a solução prática. Muito orgulhosa, viu? Obrigado, professor. Muito orgulhosa. Ó, vamos para a nossa reta final. E aquela pergunta do antes ou depois? Obrigada. Lúcio, para a gente fechar, o seu antes e depois. Quem é Lúcio antes do Profiap? Quem é Lúcio depois do Profiap? Diga aí. Então, professor, o Lúcio antes do Profiap ele já trazia, né, alguma experiência prática, experiência de gestão, né, com algumas inquietações sobre esse tema de contratações, e eu pude aqui no Profiap, né, aprofundar um pouco o trabalho acadêmico, a pesquisa acadêmica através de um método científico, né, e conseguir trazer respostas para algumas dessas inquietações e entregar um produto para a sociedade, não só para a instituição a qual eu pertenço, mas para a sociedade, que pode vir a render frutos e melhorar a qualidade das contratações e a efetividade do que o cidadão recebe, né? Um melhor uso do recurso público, né? Seja para contratações com valores mais adequados, mas também para objetos que atendam ao fim a que se propõe, né? Que é o que a gente chama de efetividade. Tá? Então, eu me sinto uma pessoa mais completa, hoje unindo a experiência prática com a ciência e com a vida acadêmica. Muito orgulhosa de vocês, Cláudio, parabéns, né? Parabéns, Lúcio, Rosane, por organizar. Vamos aqui! Lúcio se tornou um grande parceiro nosso aqui também no Profiap, né? Que também vai estar na nossa aula inaugural, dia 15 agora, a nossa turma nova que vai entrar em 2025.1. Lúcio, muito obrigada pela sua atenção, o tempo que você trouxe aqui para a gente trazer todo esse amparato que você trouxe, a sua experiência, dessa solução, dessa inovação da administração pública aqui, Ministério Público Federal, né, os órgãos municipais, aí, município, Estado, União, olhem para o trabalho, né, utilizem isso, porque está aí, gente, é free, né? É impressionante, Cláudio, é free e as pessoas ficam querendo inventar a moda, é impressionante, né? Sabe qual, para a gente fechar, sabe qual é o problema que eu vejo muito? É que o pessoal acha que santo de casa não faz milagre. Eu penso ao contrário, é o santo de casa que faz milagre, é esse cara que é especialista, porque você conhece as leis da sua instituição. Então, né, utilize os trabalhos aí que os nossos pupilos, né? Eu chamo de nossos pupilos, né, Cláudio? Obrigada, viu? Obrigada mesmo de coração. Valeu aí, galera. Um podcast gravado. Mais um aí. Semana que vem vamos ter aí, depois do dia, acho que depois do dia 15, né? Vamos ter mais aí um podcast aí com gestão de risco. A temática que dá bem certinho com essa, mas uma temática de um nosso outro egresso, além do Lúcio. Obrigada, gente. Valeu, tchau, tchau.